outro tipo de trabalho de conclusão de curso é o artigo, certo? Algumas instituições também, geralmente a maioria das instituições já aceita que seja feito artigo científico lá no trabalho de conclusão de curso. E o artigo científico é como se fosse uma monografiazinha em miniatura, certo? Porque o máximo de laudas que um artigo científico pode ter é 20. E também tem pró e também tem contra. Por quê? Para os prolixos, para os que escrevem muito, para os que não conseguem se conter em 20 páginas, dá muito trabalho escrever um artigo científico. Para essas pessoas é muito melhor escrever uma monografia. Para os concisos, para as pessoas que são mais enxutas, mais diretas no que elas trazem, conseguem montar rapidinho, enxutinho um trabalho, talvez o artigo científico seja mais interessante. Mas também existe aquela questão que eu falei no começo, para que você quer esse trabalho? Utilize isso como uma ferramenta para o futuro, porque você pode publicar um artigo científico. Então, um artigo científico, ele tem que trazer um tema bastante interessante. Um artigo científico, ele tem que trazer um tema que faça pessoas normais lerem sobre ele. O artigo científico, ele tem que ter um título atraente. E ele não pode se dar ao luxo de ficar discorrendo sobre um instituto, folhas e folhas e folhas e folhas. Ele tem que trazer o problema e apresentar soluções ou as soluções que já existem para aquele problema. E uma coisa muito interessante é que vocês não têm que inventar a roda, certo? Aluno de graduação não tem que inventar a roda, não tem que inventar tese, criar teoria. O aluno da graduação, ele tem que fazer uma revisão de algum instituto. O aluno da graduação, ele tem que escolher um instituto o que eu chamo de instituto? Um tema, um assunto. De preferência aquele assunto que ele goste mais. E dentro daquele assunto, ele tem que achar um problema que inquieta e que possa ser trazido como relevante para a graduação dele ali. Porque muitas vezes o aluno escolhe um assunto que está fora da graduação dele. E aí não pode. Também não dá. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Certo? Então, escolha um assunto que mais te interessa. E qual é a dica para escolher um assunto? Busca a disciplina que você mais gosta. Busca a disciplina que você mais gosta. Dentro da disciplina que você mais gosta, busca um tema interessante, algo que te chama atenção. E o artigo vai ser produzido, é produzido para ser publicado. Por isso que ele tem que ser bem escrito. Por isso que ele tem que ter uma linguagem atrativa. Por isso que ele tem que ter uma linguagem coesa, que chega e direta. O artigo científico, ele é feito para publicação. Então, utiliza esse recurso. Utiliza ele, o fato dele ser mais conciso para que você possa publicar, e isso sim vai alavancar sua carreira também. Porque você ter artigos publicados, isso te traz autoridade.